O Tarcísio falou na Jovem Clã duas coisas. Primeiro que a chance é zero dele ser candidato a presidente em 2026, até porque ele vai querer o governo de São Paulo de novo, né? Se solidificar aqui como nome da extrema-direita, né, e tentar barrar o Pablo Marçal, que ele também falou sobre o Pablo Marçal, a gente vai ver, o Carluxo ficou muito puto. Aqui, ele, na Jovem Pan, falando sobre o possível candidatura dele à presidência da República em 2026. A 10, a minha pergunta seria essa, mas objetiva, com uma resposta objetiva. De 0 a 10, qual a chance do senhor se candidatar em 2026? Zero. Presidência da República, zero. Zero. E não sei nem se 2030, porque depende. Sabe que às vezes o grande problema dos caras que estão na política é ter a política como único projeto de vida. Uhum. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do ministro Haddad? Pena, eu acho que é um cara que tem procurado fazer o melhor, tem ouvido muito o mercado, então ele tem atuado com humildade, tem tido a capacidade de ouvir, tem tido a capacidade de procurar caminhos, né? Muitas vezes não tem sucesso e aí existe uma autofagia, uma autossabotagem dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Isso impede o Haddad, às vezes, de entregar os melhores resultados. Para 10, a minha pergunta. Tá aí, Calejão, você gostaria de um elogio de Tarcísio de Freitas? Você acha isso bom? Cara, o bolsonarismo está numa situação muito complicada nesse momento, tá? Porque os caras viram em 2 semanas que pode surgir uma figura que vai tomar o movimento deles de assalto, cara. Entendeu? Então esses caras estão pensando, pô, demoramos aí com a ajuda de um monte de fatores, né? Não foi só o bolsonarismo, mas o bolsonarismo ascende. E só depois da ascensão do bolsonarismo já se vão 6 anos e, de repente, em 2 semanas pode colar um cara que toma o espólio do bolsonarismo todo. Entende que loucura? Em 2 semanas. Faz 2 semanas muito que rápido. O Marcelo... Muito rápido, cara. E é óbvio, figuras como Carlos Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, todo mundo que, de alguma forma, controla ou está de olho no espólio do bolsonarismo, absolutamente preocupado com isso. O Tarcísio tem pretensões presidenciais claras, não é. Todo mundo sabe disso. E esse cara, de repente, olha e fala: caraca, cara, esse cara vai chegar agora e vai sentar... Melhor eu ficar no governo aqui, não bater de frente com o cara, né? Mas assim, não vai ter muito jeito, não. Essa é a questão, entendeu? Porque é óbvio que em algum momento o Marçal e o bolsonarismo vão se unir, não tenho dúvida. Mas e quando afunilar? E quando chegar a hora de tipo... E aí? É um só, cara. Tem jeito. Porque as pretensões do Marçal, com o capital político que ele já angariou, independentemente dele perder a eleição agora, não vão parar por aí. Esse cara não vai mais querer ser deputado federal. Certo? Não. Vai querer mais ser deputado federal. Então ele já vai estar olhando para governador do estado, porque principalmente no interior do estado é muito mais reacionário e a chance dele vai ser muito maior e ele vai estar olhando para a presidência da República. Você acha que uma figura como Eduardo Bolsonaro vai apoiar o Marçal para a presidência da República? Uma figura, o Tarcísio de Freitas vai apoiar o Marçal para a presidência da República? Então, em algum momento, o racha que já se produziu, apesar deles talvez conseguirem se reunificar, vai se produzir de novo. E essa gente já está muito preocupada com isso, não tem a menor dúvida. Não, e eles estão muito confusos, Calejão. Você vê aqui, Tarcísio é criticado por Carlos sobre voto nulo e recua. Me expressei mal. O governador Tarcísio de Freitas afirmou à coluna que se expressou mal na entrevista à Jovem Pan, quando afirmou que o voto nulo é um bom caminho se o segundo turno for entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Não me expressei bem na entrevista, estou sendo criticado com razão. Não haverá voto nulo contra a esquerda aqui. O esclarecimento do governador vem após uma crítica do vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair, nesta quarta-feira. No X, Carlos escreveu: não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no ano passado com o presidente Bolsonaro. Isso ajudou a levarem ao PT ao poder. Hoje, passado menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção.
Que Deus abençoe o Brasil. Muito louco, né? Fontes próximas à família Bolsonaro disseram que a declaração de Tarcísio provocou mal-estar, porque não existe o voto nulo, mas ponderam que Carlos foi o único até agora a falar sobre o assunto. Carlos, no entanto, quase sempre atua em sintonia com o pai. O Carlos está certo, reforçou o Tarcísio. O que expressei foi uma insegurança com o que tenho visto de proposta do Marçal. Queremos todos o melhor para a cidade. Mas há muito de estratégia na forma como a campanha do Marçal está sendo conduzida. Ele precisa chamar a atenção. Não tem tempo de TV, não tem estrutura partidária. Isso está funcionando. Claro que traz insegurança do ponto de vista de gestão, afirmou. Minha opção pelo Nunes se dá pelo fato de já estar trabalhando com ele e ter suporte da prefeitura em ações importantes do governo do estado, mas não haverá voto na esquerda aqui. O candidato apoiado por Tarcísio e pela família Bolsonaro é o prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição. Boulos, Nunes e Marçal estão tecnicamente empatados, conforme o último Datafolha e conforme o último Quest. Então, a família Bolsonaro, eles estão naquele momento assim que não sabem exatamente o que fazer, o que tuitar, o que postar, quem apoiar, né? Porque se eles apoiarem o Marçal no segundo turno aqui também em São Paulo, o Marçal cresce e é um perigo, né? O maior desafio, o maior... acho que é o maior calo no pé assim, que o bolsonarismo já viu dentro da direita, né? Nunca existiu alguém que pudesse competir ou estar ali junto e roubar os eleitores do Bolsonaro, né? Não, com relação a isso, não tenho a menor dúvida. O bolsonarismo, desde que ele ascende, ele se comportou como um movimento sociopolítico que muito coeso, como um monolito. Nunca houve um nível de fragmentação mínima. Era o que o capitão fala, é o que os filhos do capitão falam, entendeu? O Marçal é uma novidade que pela primeira vez fragmenta o bolsonarismo. E fragmenta por quê? Por questões pragmáticas de todas as ordens que a gente não vai ter como explorar com o tempo que tem aqui, mas porque o Bolsonaro precisa da adesão do Centrão, ele está com medo de ser preso, tem um monte de coisa. Acatou a resolução do Valdemar e está apoiando o Nunes. E o Nunes é um cara que ele é percebido, por incrível que pareça, ele é percebido como um cara de esquerda pelo bolsonarismo. Entende? Então, assim, muito bolsonarista está dizendo o seguinte: eu não vou votar no Nunes, independentemente do que diga o Jair Bolsonaro. E aí aparece o Marçal surfando essa onda, que é um cara que ressalta os valores, entre aspas, bolsonaristas. Em todos os se é que você pode chamar machismo, racismo, misoginia de valores. São, né? Xenofobia, exato. Esse tipo de coisa. E aí, pela primeira vez, desde a própria ascensão do bolsonarismo, tem uma figura que é capaz de rachar o próprio bolsonarismo. Então, é uma mudança de paradigma para eles também. Não há a menor dúvida disso.